até o 3. Amém? Diz assim: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos orar? Deus amado, neste momento, ó Pai querido, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Já temos sentido a Tua presença, o Teu mover neste lugar. Paizinho querido, e eu te peço, ó Pai, assim como o Senhor falou ao meu coração, que eu seja usada como instrumento por Ti para transmitir aos meus irmãos. Deus, que cada um que aqui está, esteja com o coração aberto para receber a Tua palavra. E que nós vamos guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Aleluia. Irmãos, o versículo 9 todo vai falar sobre a cura de um cego de nascença. E se eu fosse dar um título para esta mensagem, seria Revelando as Obras de Deus, ou Nascido para revelar as obras de Deus e adorá-lo. Então aqui, no início, no versículo 2, os discípulos fazem uma pergunta intrigante para Jesus. Eles veem o cego de nascença e eles perguntam: quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais? Aí a gente pensou, mas que pergunta é essa? Mas é porque naquela época tinha uma crença dos fariseus, dos judeus, que quando alguém nascia com uma deficiência física, era amaldiçoado. Que era ou porque seus pais tinham pecado, ou ele era amaldiçoado. Então, por isso os discípulos de Jesus fazem essa pergunta. Só que Jesus é tão lindo, que aqui nós já vemos a resposta de Jesus. E Jesus fala assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem as obras de Deus. Com essa resposta de Jesus, nós já vimos Jesus aqui tirando aquele fardo, aquele jugo. Vamos imaginar, aquela família, irmãos, era recriminada. As pessoas olhavam para eles e falavam: eles são amaldiçoados. Tem um filho que nasceu com deficiência, é amaldiçoado, é pecador. As pessoas rejeitavam aquela família. Mas com essa resposta de Jesus, Jesus está dizendo: olha, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe aqueles rótulos que muitas vezes colocam em nós, colocam nas nossas famílias? Em Cristo Jesus isso é desfeito. Não há, porque nós somos mais que vencedores. Então aqui Jesus, já com essa resposta, já tira todo aquele rótulo, toda aquela recriminação que aquela família sofreu ao longo dos anos. Porque aquele cego já estava adulto, já estava ali mendigando. E desde que ele nasceu, a família dele era rejeitada, era desprezada. Mas quando Jesus vem e responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse a obra de Deus, que ele nasceu assim, todo rótulo, toda rejeição, Jesus está quebrando ali. E muitas vezes, irmãos, quantas vezes nós, quando passamos por dificuldade, nós mesmos achamos que somos culpados. É ou não é? Ou será que é só eu? Que às vezes passa isso na minha cabeça, né? Não, né, Tiago? Que muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade, um problema. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Irmãos, e lá em Tiago 1, diz assim, para nós considerarmos motivo de alegria passar por provações. Irmãos, nós não somos isentos de provações. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai ser provado. E Tiago ainda fala: olha, considera motivo de alegria, porque é a prova da vossa fé. Nós passamos por provação para ter nossa fé provada. Como que nós temos reagido quando vem a dificuldade, quando vem as provações? Nós entendemos que Deus está no controle, nós entendemos que é para a obra dele ser manifesta, ou muitas vezes nós ficamos questionando, nós ficamos nos culpando. E muitas vezes nós também observamos a vida do nosso irmão, que às vezes está passando por dificuldade e julga.
e fala, olha, deve estar em pecado. Irmãos, que nós vamos analisar isso. Porque tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. E com essa resposta de Jesus fica muito claro isso. Vamos continuar aqui no 5. Jesus fala assim, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí nós imaginamos, está ali um cego que vivia na escuridão, que não enxergava nada, e Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Fazendo um contraste. Fica contraditório, né? Mas espera aí, ele está cego, ele não enxerga nada, e Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E quantas vezes, irmãos, quantos não estão no mundo e estão cegos? Lá em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E nós temos essa luz que é Jesus. Então nós temos que levar essa luz que é Jesus, para que eles saiam da escuridão. Em João 8:12, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós seguimos a Jesus, se nós negamos a nós mesmos, seguimos a Ele, nós temos a luz de Jesus na nossa vida. E quantos não têm essa luz? Não conhecem esse Jesus? E cabe a nós que o conhecemos, que temos essa luz, de levar essa luz aos outros. Jesus continua, e aqui no 6 ele fala assim, depois que ele diz que é a luz do mundo, tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Essa questão me intrigava bastante, então eu fui pesquisar. Eu pensei, mas por que Jesus fez isso? Jesus poderia simplesmente falar assim, veja, e o cego vê. E aí eu fui pesquisar, dei uma estudada, e há algumas interpretações interessantes. Uma das interpretações dos estudiosos é porque era sábado. Aquele dia era o sábado, se a gente continuar lendo no versículo 14, a gente vai ver que era sábado. E uma das regras, das leis complementares que os judeus, que os fariseus criaram, era que no sábado não podia cuspir no chão. Por quê? Porque fazia barro e o barro fazia alusão ao serviço. No sábado, os judeus tinham que cuspir na pedra. Aí você pensa, gente, mas isso é coisa de louco. Mas eles confiavam fielmente nisso. Então, algumas interpretações falam que Jesus curou para mostrar, olha, eu sou o Senhor do sábado. Eu não estou limitado a regras humanas. A compaixão, o amor ao próximo é bem mais importante. Há também uma interpretação que diz que era costume, quando os judeus viam uma pessoa com deficiência de nascença, cuspir, em sinal de rejeição. Inclusive, não tem muito tempo, em outubro de 2023, um grupo de cristãos estava ali visitando Israel. Tem essa notícia, depois se os irmãos quiserem pesquisar. E um grupo de judeus ortodoxos, ao ver, cuspiram no chão. Então, os judeus realmente têm esse costume de cuspir, em sinal de rejeição. E aí eu fiquei pensando, mas como assim? Então quer dizer que aquele cego, ele ficou ao longo da vida dele, escutando o som do cuspe como sinal de rejeição. Imagina como sofrimento. E Jesus então pega aquela lembrança que era ruim, que trazia dor, que trazia rejeição na memória dele, que trazia sofrimento. E agora Jesus vai transformar aquilo que trazia rejeição, aquilo que trazia dor. Jesus vai transformar o cuspe que ele escutou agora. Quando ele escutar, vai ser, foi assim que eu fui curado, foi assim que eu fui liberto. Jesus pega aquilo que nos causa dor, aquilo que muitas vezes nos faz sofrer, e Jesus transforma em bênção, em libertação. Só basta darmos lugar a Ele. Só que o mais interessante é que mesmo que tenha várias interpretações, eu entendo que Jesus ajuda daquela forma porque Ele age como Ele quer. E quem somos nós para tentar questionar?
por que, Deus, o Senhor está fazendo assim? Ou porque o Senhor, não importa, a obra é dele, ele é soberano, ele é poderoso e ele age do jeito que ele quiser. Amém? E no capítulo 7, Jesus fala, então, aquele homem cego, agora está com os olhos sujos, de barro, e Jesus ainda fala para ele assim, ó, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Irmãos, vamos parar e analisar. Ó, ele não sabia que ele ia ser, a gente sabe, né? Tem a história, a gente sabe que ele vai ser curado. Mas em algum momento aqui Jesus falou, vai, lava-te, você vai ser curado? Falou? Não. Em nenhum momento. E o tanque de Siloé ficava a uma distância de 1 quilômetro da onde ele estava. Então, para a gente parar e analisar, falou, mas piorou a situação dele. Piorou ou não piorou? Porque agora, além dele ser cego, ele agora está com os olhos todos cheios de barro e tem que caminhar 1 quilômetro de distância, enfrentando obstáculos para se lavar. E ele em nenhum momento ouviu, faz isso e você vai ser curado. O que a gente aprende aqui? Irmãos, obedecer a palavra de Deus, mover debaixo da palavra de Deus, não importa, mesmo, nós não temos que ficar só interessados em bênçãos. A palavra de Deus diz, eu creio, eu tenho fé, eu vou obedecer. Aquele homem não ouviu que ia ser curado, mas ele se moveu debaixo da palavra de Jesus. Jesus falou, vai e lava-te. Então ele foi, ele enfrentou os obstáculos, ele foi e lavou e viu. E ele voltou a ver, mas antes ele não tinha ouvido essa palavra, mas ele foi obediente à palavra de Deus. E assim tem que ser nas nossas vidas. Seja, mesmo que pareça que ficou mais difícil, muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade, e a gente ora e a gente clama a Deus e parece que está piorando. Mova-se de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com as circunstâncias. Nós devemos nos mover debaixo da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Eu creio, eu tenho fé. E ele foi. E por causa da obediência dele, da fé dele, ele foi curado. Irmão, se aquele homem fala, não, eu não vou. Eu vou ficar sentadinho aqui. Será que ele ia ser curado? Será que ele ia receber o milagre? Deus, ele quer nos abençoar, mas nós temos que fazer nossa parte. Muitas vezes a gente ora, a gente clama, só que a gente quer ficar quietinho. Deus, eu estou esperando. Só que ele teve que se levantar e sair, caminhar 1 quilômetro de distância, ali sem enxergar nada e com os olhos ainda todos sujos de barro, para receber a vitória dele. Que nós venhamos nos mover de acordo com a palavra de Deus, em obediência, em fé, à palavra de Deus. Amém? E Deus, ele é tão lindo, ele é tão criativo, tão dinâmico, que ele tem uma forma de agir com cada pessoa. Em Marcos 8:22, conta a história de um cego também, o cego de Betsaida. E foi parecido, porque Jesus usa a saliva também. Jesus leva aquele cego para fora do povoado, usa a saliva. Ele, no primeiro momento, ele abre os olhos, ele vê as pessoas como árvores. É conhecido, né? Isso todo mundo sabe. Depois ele vê claramente. E Jesus fala lá em Marcos 8:22. Ele fala para esse cego de Betsaida, fala, não volta para o povoado. E agora, com esse cego aqui de nascença, já foi diferente. Jesus fala para ele, vai, lava-te e volta. Irmãos, quantas vezes a gente não fica comparando o agir de Deus na nossa vida com a vida da outra pessoa? E a gente fala, não, Deus, mas por que para mim está mais difícil? Para o irmão foi tão mais fácil. Irmãos, quem sonda e conhece o nosso coração é Deus. Quem teve aqui terça-feira a palavra do pastor, né? Ele que nos conhece. Ele sabe a maneira de agir com cada um.
Irmãos, a gente não deve ficar comparando. Mas para o irmão foi mais fácil. Porque... Não, irmãos. Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele age da forma que Ele quiser. E os irmãos podem ter certeza numa coisa. Que a forma que Ele age é a melhor para nós. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós somos limitados, mas Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Então que nós não venhamos ficar comparando o agir de Deus na vida do irmão com o nosso. Que nós venhamos nos humilhar e aceitar. Falar, Deus, amém. O Senhor é que age, o Senhor está no controle. E obedecer a Deus, assim como este homem fez. E no versículo 8 e 9, quando ele volta, que ele foi, se lavou e ele volta, vendo, é tão interessante que a gente vê que houve uma mudança na vida daquele homem. Não foi só que ele voltou a ver. Porque as pessoas que eram acostumadas a conviver com ele, os vizinhos, eles não estavam reconhecendo aquele homem. Então houve uma mudança, uma transformação na vida daquele homem. E não foi só simplesmente uma cura na visão. Porque aqui, no 8 e no 9, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, né, no 8 e 9 diz assim, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este que assentado mendigava? Uns diziam, é este, outros, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Irmãos, e aqui agora, de agora para frente, a gente vai ver a ousadia dele. Eu fico tão encantada, porque muitas vezes a pessoa recebe a bênção e amém, e vai viver a vida dela. Só que ele não. Ele fala, sou eu. E ele contava para todos, olha, um homem chamado Jesus, ele fez assim, ele cuspiu no chão, ele fez barro, colocou, falou, vai, lava. E ele saiu testemunhando. E para quem chegava e perguntava para ele, ele testemunhava. E deve ser dessa forma na nossa vida. Quando Jesus nos abençoa, nós não devemos guardar para nós. Jesus nos abençoa para abençoarmos outros, para testemunhar como que o nome de Deus vai ser glorificado nas nossas vidas se nós não testemunharmos. Se nós guardarmos para nós. Falar, oh Deus, muito obrigado. E pronto. Aí vem outra dificuldade, outra bênção. Oh Deus, obrigado. Não, irmão, nós temos que testemunhar. Só que muitas vezes a gente não quer falar por vergonha. Não é? Às vezes a gente passa por uma situação tão difícil, a gente fala, não, mas isso aqui é muito humilhante. Irmãos, a glória de Deus, ela é manifesta na nossa vida através das nossas limitações. Quando aquele homem fala, sou eu, ele estava querendo dizer, sou eu sim, eu que mendigava, eu que era cego, mas agora eu vejo. Agora eu vejo. Ele não tentou esconder, ele não tentou fingir, não é eu, não sei de nada. Não. Sabe, ele realmente reconheceu a pequenez dele e a total dependência dele de Deus. O nome de Deus é glorificado nas nossas vidas quando nós damos lugar para o nome dele ser glorificado. Porque muitas vezes nós guardamos para nós. Nós não testemunhamos. E continuando aqui, os vizinhos, né, o pessoal leva ele até os fariseus. E os fariseus indagam ele conta a mesma história. Ele fala, olha, foi Jesus que me curou. E os fariseus não estavam acreditando. E aí no 20, 22, chama os pais dele. E os pais dele chegam e validam o que ele falou. Falou, não, realmente ele era cego de nascença. E quando pergunta para os pais dele, mas como que agora ele vê? Aí, no 22, vai falar que os pais dele falam, não, olha, pergunta para ele. Ele já tem idade o suficiente. E no 22 fala que os pais deles agiram assim por medo. Porque eles ficaram com medo, porque os judeus já tinham decidido que quem confessasse, que quem falasse que Jesus era o Filho de Deus, ia ser expulso da sinagoga. Então os pais dele, por medo, falam, não, eu não sei como que ele voltou a ver, pergunta para ele. Irmãos, quem teve a experiência com Jesus? Foi os pais dele ou foi ele?
Foi ele. E a nossa experiência com Jesus é que nos dá ousadia para testemunhar. Nós precisamos ter essa experiência com Jesus para testemunharmos com ousadia. Só que muitas vezes a gente não quer, a gente quer ficar no confortável. A gente quer ficar ali, tranquilo, porque para ter experiência com Jesus vai passar por dificuldade, vai passar por sofrimento, No mundo nós vamos ter aflições. Até Jesus, quando veio, sofreu. Por que a gente acha que a gente só tem que receber bênção? Por que a gente tem essa mentalidade? Se nós queremos ter experiência com Jesus, nós temos que aceitar o processo, nós temos que aceitar o sofrimento, entendendo que é para o nome de Deus ser glorificado nas nossas vidas. E esse homem aqui, ele teve uma experiência com Jesus, então por isso que ele falava com tanta ousadia, com tanta convicção. Irmãos, imaginem, ele estava no templo, ele estava diante dos fariseus, dos mestres, dos rabinos, e ele falava com tanta ousadia, com tanta convicção, que se nós vamos lendo aqui, do 30 até o 33, ele fala, o homem respondeu e disse-lhe, porque... Vou voltar um pouquinho, no 29. Fala assim, os fariseus falam, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas não sabemos onde é. Porque os fariseus não queriam, tanto é que não admitiram, né? Até a morte de Jesus, eles não admitiram que Jesus era o Filho de Deus. E o homem no 30, ele fala com ousadia e convicção, ele fala, nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Irmãos, eu acho tão lindo, porque ele usou a fala dos próprios fariseus. Porque se a gente voltar um pouquinho, os fariseus estão falando entre si e falam assim, não, mas esse homem é pecador, ele fez um milagre no sábado. E Deus não ouve pecadores. E o homem com ousadia, com convicção, ele usa a fala dos próprios fariseus. Ele fala... Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Irmãos, olha a convicção e a ousadia desse homem. Nós vemos aqui que as emoções desse homem já tinham sido curadas. Então aqui nós já vimos duas curas neste homem. Nas emoções, porque aquele homem que passou a vida inteira sendo rejeitado, sendo desprezado, agora fala com ousadia e com convicção que Jesus é filho de Deus. Ele fala com autoridade. Nós vemos então que ele foi curado fisicamente, mas ele também foi curado das suas emoções. Deus, ele cuida de nós em cada detalhe. Porque, irmãos, vamos imaginar, se uma pessoa passa a vida inteira sendo rejeitado, sendo recriminado, ela tem essa ousadia? É Jesus. É porque ele teve a experiência com Jesus. Quando nós nos aproximamos de Jesus e obedecemos e temos fé em Jesus, porque foi o que aconteceu, ele obedeceu a palavra de Jesus, ele teve fé. Nós somos curados das nossas emoções, nós somos curados do que for preciso. Jesus traz a cura. E ele fala com ousadia, e o interessante é que ele entendeu que a bênção não ficaria só nele, mas que era através dele também. Muitas vezes, irmãos, nós somos só lá em Romanos 8,31 fala, se Deus é por nós. Então a gente se apega nisso e fala, Deus é por mim, eu posso, eu sou abençoado. Mas lá em Colossenses 1,27 fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Então é Deus por nós e através de nós. A bênção não para em nós, não é sobre nós. Toda honra, toda glória é dele. É através de nós que as vidas vão ser abençoadas. Não é só para nós, vem, faz por mim, Deus. Não, é através de nós também. A bênção não pode parar no por nós. Tem que ser Cristo em vós, a esperança da glória. Através de nós, a glória de Deus vai ser revelada. Mas para isso nós temos que ter ousadia, nós temos que falar.
nós temos que realmente testificar das obras do Senhor na nossa vida. E ele continua com toda a ousadia, e ele sabia do risco que ele estava correndo. Ele sabia que ele poderia ser expulso. Imagina ser expulso da sinagoga, que era um lugar ali onde ficava, era considerado assim, o lugar onde Deus habitava, que os fariseus é que conheciam a Deus, que era ali, e ele ser expulso daquele lugar. Mas a convicção dele era tão grande, e a experiência dele com Deus transformou tanto a vida dele, que ele não se importou. E foi o que aconteceu. Mais adiante, quando a gente lê aqui, os fariseus então o expulsam. Só que antes de expulsar, os fariseus falam: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e expulsaram. Irmãos, quando a gente vai testemunhar da palavra de Deus, o inimigo vai nos acusar. Vão vir pessoas e vão falar: quem que você acha que você é? Os fariseus jogou na cara dele, falou: você é nascido em pecado. Quem expulsaram ele? E muitas vezes a gente escuta, além de escutar das pessoas, o inimigo nos acusa aqui, ó, na nossa mente. Muitas vezes ele fica nos acusando. Quem que você pensa que você é? Você é falho, você é pecador. Somos mesmo. Somos. Quem não tem pecado, nós somos. Só que o sangue de Jesus nos redime. E quando nós nos chegamos diante de Deus, nos prostramos e arrependendo, Ele nos perdoa. Então, todas as vezes que a gente for falar da palavra de Deus e o inimigo vier colocar na nossa mente: você não consegue, você não pode, você é falho. Fala: o Espírito Santo de Deus está na minha vida. É Cristo em mim. É Cristo em nós. E que nós venhamos a anunciar e falar da palavra de Deus. Que a glória de Deus venha ser revelada através das nossas vidas. Que as obras de Deus sejam reveladas através das nossas vidas. É fácil? Não é. É desconfortável. É muito desconfortável. Porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que desafiar, a gente tem que olhar e confiar em Deus e falar: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. E confiar em Deus. Irmãos, e quando nós fazemos esse compromisso com Deus de falar: Deus, olha, a minha vida vai ser para revelar as tuas obras. Eu estou aqui, eu quero. Deus nos capacita. E quantas pessoas, irmãos, estão perecendo? E nós sendo abençoados por Deus e ficando calados. Que nós venhamos pedir a Deus para nos dar ousadia. Para testemunharmos o que Deus tem feito em nossas vidas. Que nós não venhamos nos calar. Que nós venhamos testemunhar para que o nome de Deus seja glorificado. E já caminhando para o final. No 37, quando ali aquele homem é expulso da sinagoga, Jesus então vai ao encontro dele. Irmãos, aquele homem já tinha sido curado emocionalmente, ele tinha sido curado fisicamente, e agora tem a cura espiritual. Toda cegueira espiritual foi tirada. Quando Jesus encontra com ele, lá no início ele estava cego ainda. Então, quando ele é expulso da sinagoga, é a primeira vez que ele vê Jesus, porque aí ele já está vendo. E Jesus então fala para ele, né? No 35, Jesus ouviu que tinha sido expulsado e encontrando disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele fala: quem é este, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, é aquele que fala contigo. Irmãos, Cristo se revelou a ele. E o que ele faz? Ele se prostra e adora ao Senhor. Irmãos, na nossa vida, tudo tem um propósito. E o principal é Cristo ser revelado. Então, nós vemos que Deus agiu, transformou a vida daquele homem, trazendo cura física, cura emocional e cura espiritual. Ele foi salvo pelo Senhor. Cristo se revelou a ele. Isso porque ele obedeceu a palavra de Deus, porque ele teve fé. Irmãos, nada na nossa vida é por acaso. Tudo tem um propósito. Eu não sei qual é a situação
que muitas vezes você tem enfrentado. Mas o que eu posso te dizer é que Jesus é quem cuida de nós. E seja o que for que você estiver passando, fique em obediência à palavra de Deus, porque Deus vai agir. E o nome dele vai ser glorificado, porque nós vivemos nessa terra com o único propósito: glorificar o nome de Deus. E tudo que acontece nas nossas vidas, se nós amamos a Ele, se nós buscamos a Ele, vai contribuir para o nosso bem. Que nós vamos ter essa fé, essa convicção, e que nós não venhamos nos calar. Que quando formos abençoados pelo Senhor, nós venhamos testificar com ousadia, com convicção do que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade.